Shalom, queridos! Hoje, nosso episódio vai ser sobre o livro Código do Destrave. Eu li esse livro em um dia. Logo no início, tem uma frase que me chamou muita atenção. O próximo passo não depende do que falta, depende do que você fará com o que já tem. Esse capítulo fala sobre quando Deus muda a estação da nossa vida. E lá nós vemos a história de duas mulheres em 2 Reis 4. Elas têm realidades completamente diferentes. E uma vivia uma situação de escassez e precisou olhar para aquilo que ainda não tinha. E a outra tinha uma vida estruturada, mas Deus a conduziu para algo que ela não tinha vivido. E eu quero deixar claro, eu não estou dizendo que a minha história é igual a de uma ou da outra. A minha conexão foi com esse princípio. Deus pode mudar uma estação mesmo quando não existe uma crise. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu amo ser massoterapeuta e lash design. E essa área faz parte da minha história há 6 anos. Eu estava bem, trabalhando, feliz, com a minha mãe, em família. E eu voltei a trabalhar com o Marco, meu marido. E Deus me mostrou algo. Ele não precisou tirar algo ruim para me levar para algo melhor. Eu precisei obedecer quando estava tudo bem. E talvez seja uma das formas mais difíceis de obedecer. Porque quando algo está ruim, a gente ora por mudança, né? Mas quando está tudo bem, quando a gente ama o que está fazendo, quando está tudo funcionando, a gente precisa confiar que Deus pode ter algo além daquilo que conhecemos. Eu não saí da estética porque deu errado. Eu amo tudo o que vivi durante esses 6 anos. Mas uma nova estação não anula a anterior. Pelo contrário, eu não começo do zero, porque eu já levo comigo a experiência, conhecimentos, relacionamento e muitos aprendizados. E tudo aquilo que Deus já havia colocado nas minhas mãos. E quando eu obedeci, experimentei uma provisão que foi muito além do que eu imaginava. Uma provisão sobrenatural. Não porque antes estava ruim, mas porque Deus tinha algo a mais. E essa mudança também alcançou meu casamento. Voltar a trabalhar junto com o Marco tem nos feito aprender, crescer e construir de uma maneira diferente. Uma nova estação exigiu de mim confiança, obediência, disciplina, fidelidade e lealdade. Confiança para acreditar que Deus sabia o que estava fazendo. Obediência para dizer sim, mesmo estando tudo bem onde eu estava. E disciplina para permanecer firme. Fidelidade para honrar o que Deus colocou sobre as minhas mãos. E lealdade para não desvalorizar a história que construí enquanto abraço aquilo que Deus está construindo agora. Porque uma nova estação não significa abandonar quem você foi. Significa levar tudo que Deus formou em você para aquilo que Ele está fazendo agora. E foi um dos grandes aprendizados que o capítulo 13 trouxe para mim. Porque nada é tão bom que não possa melhorar. Não precisamos estar em falta para Deus conduzir para algo novo. Às vezes está tudo bem, mas Deus está apontando para um próximo passo. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. E talvez esteja até pensando, mas Senhor, está tão bom aqui. E eu entendo, porque foi exatamente o que eu pensei e falei. Mas aprendi que obedecer não é reconhecer que o que temos é ruim. É reconhecer que a vontade de Deus pode nos levar além do que já conhecemos. E é por isso que eu gostei tanto desse livro, O Código do Destrave. E ele pode ser aplicado em várias áreas da sua vida. Relacionamento, finanças, sonhos. E pra mim, esse livro, especialmente o capítulo 13, chegou na hora certa. Porque me ensinou que mudar não significa perder. Às vezes, mudar é só obedecer. Então, se você está vivendo uma mudança de estação, talvez a pergunta não seja, o que está te faltando? Talvez a pergunta seja, Deus, o que o Senhor já colocou em minhas mãos? E o que eu preciso fazer com isso? Porque o próximo passo não depende do que falta, depende do que você fará com o que você já tem. E foi assim que aconteceu comigo. Assim como aconteceu comigo, você descobre que